Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho da minha experiência com o exame de esterossalpingografia. O nome é bem complicado de falar, esterossalpingografia, mas esse exame nada mais é do que o exame de raio-x das nossas trompas, tá? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência. Antes da gente dar continuidade nesse vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, tá bom? E se você tiver alguma dúvida no decorrer deste vídeo, você pode estar colocando aqui nos comentários e se eu puder te responder, eu com certeza estarei te respondendo, tá bom? Lembrando que eu não sou nenhuma expert no assunto, estou apenas passando para vocês a minha experiência. Gente, para quem já tá aqui com a gente há um tempo, sabe que eu e meu esposo somos tentantes há mais de 5 anos. Se você chegou aqui por este vídeo, não nos conhece ainda, não sabe mais ou menos do que eu estou falando, eu vou deixar linkado aqui nos cards a nossa playlist, então acabando esse vídeo, vai lá, dá uma assistida para você entender melhor a nossa história e saber por quais motivos a gente precisou fazer esse exame de esterossalpingografia. Bom, gente, dando continuidade aqui no vídeo, vocês que nos conhecem sabem que nós estamos tentando engravidar já há um tempo e nós não estávamos conseguindo e passei em um médico e eu recebi o diagnóstico de que eu não ovulava. Depois de um tempo, né, a gente mudou de médico e eu expliquei toda a situação para o médico e ele me pediu esse exame e ele me falou: Paloma, esse exame é o exame que você já deveria ter feito no início das suas tentativas. É o primeiro exame que se faz para uma mulher que está tentando engravidar. Então vamos lá, gente. Esse exame, ele é um raio-x, tá? Um raio-x, como a gente faz um raio-x das outras partes do corpo, só que ele é um raio-x das nossas trompas e ele é indicado para mulheres que tem alguma dificuldade na ovulação, que o médico já identificou, que tem problemas de ovulação, tá? Que tem trompas obstruídas, tá bom? O médico suspeita de algum problema nas trompas, mulheres que o médico suspeita que tem endometriose ou até mesmo alguma aderência uterina, tá bom? O médico pede esse tipo de exame. Se vocês estão tentando há mais de um ano e não conseguem engravidar, então é importante que vocês procurem um especialista, tá? Expliquem toda a situação de vocês pra ele, porque com certeza ele vai estar pedindo um exame desse pra vocês fazerem. Então, gente, o médico ele me pediu esse exame e esse exame ele tem uma data certa e específica para ser realizado, tá? Ele não é feito de qualquer forma. O médico me explicou que ele normalmente é feito do 7º ao 12º dia da sua menstruação. Então, como você vai fazer? A sua menstruação desceu um tal dia, você vai começar a contar. E do 7º ao 12º dia são os dias que você tem ali para poder realizar o teu exame, tá? Então, é muito importante que você marque todo o seu ciclo menstrual para poder realizar esse exame. Por que pedem para fazer esse exame neste período, gente? Para não correr o risco de você estar grávida no momento do teu exame. Então, por isso que ele é realizado um pouco depois da tua menstruação e um pouco antes da tua ovulação, tá bom? Para não correr o risco de você estar grávida no momento da coleta do teu exame, tá bom? Então, vou contar para vocês um pouco como foi a minha experiência. Gente, eu pesquisei bastante clínicas para poder realizar esse exame, procurei bastante e eu encontrei 2 clínicas que realizavam esses exames e eram clínicas que eram próximas a mim, tá? Lembrando que eu não consigo passar para vocês aqui a questão de valores de exame, porque esse exame foi coberto pelo meu convênio, então eu não tenho ideia mais ou menos de valores para passar para vocês sobre esse exame, mas acredito que ele não é um exame muito barato, tá, gente? Ele é um pouquinho mais salgado, mas é importante que vocês pesquisem, tá bom? Então eu pesquisei essas 2 clínicas para fazer. Consegui marcar na primeira clínica, mas nós estávamos no início da pandemia, havia começado a quarentena, então as clínicas pararam de fazer esse tipo de procedimento por ser um procedimento invasivo, tá? Então elas não estavam realizando, meu exame foi desmarcado. Quando foi por volta lá de julho, agosto, não me recordo direito, eu consegui marcar o exame, porém não naquela primeira clínica. Aquela primeira clínica ela não tinha mais data para realizar esse exame. E como esse exame tem momento certo para ser realizado, tem um período certo para ser realizado, eu não pude ficar aguardando por ela, porque senão eu só ia fazer o exame no próximo ciclo e aí ia demorar mais para mim. Então eu fiquei com a minha segunda opção de clínica para fazer. Por que eu fiquei um pouco assim, gente, na dúvida dessa segunda clínica?
Porque, como eu falei pra vocês, eu pesquisei as clínicas, então quando eu fui lá no Google, coloquei o nome da empresa, o nome da clínica, apareceu a avaliação daquela empresa, né? Tinha comentários bons, mas também tinha muitos comentários negativos de mulheres que foram fazer o mesmo procedimento que eu iria fazer e que não gostaram, que sentiram muita dor, que não foram bem tratadas. Porém, eu não tinha como escolher uma outra clínica, né? As mais próximas de mim eram essas. E a outra não tinha data só pro próximo ciclo e pra mim ficaria muito ruim. Então, porque eu fiquei bem chateada, chorei até, porque eu sabia que era um exame invasivo e eu não queria sentir dor nem nada do tipo, mas enfim, meu esposo me apoiou. Acabei marcando nessa clínica e nós realizamos nessa clínica, tá, gente? Então é assim, quando você entra em contato com a clínica para agendar o exame, isso é a minha experiência, tá? Quando você entra em contato com a clínica para estar agendando o exame, a clínica ela já te pergunta em que dia do teu ciclo você está. Então é muito importante que você marque direitinho o dia do teu ciclo, né? Quando desceu a tua menstruação certinha, porque eles vão perguntar isso pra você, tá bom? Quando eu estava para fazer o exame também, eu dei uma pesquisada aqui, tanto no YouTube quanto lá no Google mesmo, e eu vi que muitas meninas falaram que as clínicas onde elas foram pediram teste de gravidez, aquele teste de farmácia. Como eu falei pra vocês, esse exame é feito entre a sua menstruação e a sua ovulação. Então, para as clínicas terem certeza de que você não está grávida, eu vi que algumas clínicas pedem esse teste de gravidez, mas não foi o meu caso. Eles não pediram nenhum teste de gravidez, eles simplesmente marcaram lá pra mim o dia certinho que eu estava, né? O meu dia certinho e em que dia que eu iria fazer. Se eu não me engano, gente, eu fiz no 8º dia do meu ciclo, foi no 8º, foi no 10º dia do meu ciclo o meu exame, tá bom? Eles também indicam para vocês alguns procedimentos para ser feito antes do exame, tá? Eu vi também aqui no YouTube que muitas meninas, muitas clínicas pediram para que fosse tomado um laxante no dia anterior à realização do exame. Isso porque, gente, esse exame, como eu falei, ele é um raio-x. Então, para as imagens saírem limpas, eles pedem para você tomar um laxante para que essa região fique totalmente limpa e fique tudo nítido lá na imagem, tá? Este não foi o meu caso, eles não pediram para eu tomar laxante, porém eles pediram para eu comer comidas leves e tomar bastante líquido no dia anterior, tá? Me passaram também um anti-inflamatório para tomar de 12 em 12 horas antes do procedimento e 1 hora antes do procedimento. Isso porque, como muitas mulheres relatam, esse exame ele causa um desconforto, uma dor, como se fosse uma cólica muito forte. Então, para prevenção desse desconforto, eles pedem para tomar um anti-inflamatório. A clínica ela pode até te indicar qual anti-inflamatório você tomar, tá? E eles vão te mandar esses dados, gente, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou ali pro telefone mesmo na hora do agendamento, tá bom? Uma outra coisa que eles pediram para que eu fizesse é levar um absorvente, porque esse exame ele é realizado com contraste. Então pode ser que depois da realização do exame, no final, fique ainda saindo um pouco de contraste, então eles pedem para levar um absorvente, tá? Eu acredito que se caso você esqueça o absorvente, eles podem arrumar um para você lá, mas é importante que você leve um absorvente na bolsa para prevenir, tá bom? Então, gente, consegui marcar o meu exame, fiz tudo certinho o que eles haviam me pedido, me recomendado, e no dia do exame eu fui muito bem atendida, né, desde a recepção até o final do exame. Quando a gente chegou lá, a gente abriu a nossa ficha, ficamos esperando, e um enfermeiro chegou para me levar para fazer o exame. E ele pediu para que eu esvaziasse bem a bexiga, então eu lembro que eu fui 2 vezes ao banheiro para esvaziar bem a bexiga, né, fiz xixi 2 vezes, para a imagem sair o mais limpa possível no raio-x, tá bom? Depois que a gente já esvaziou a bexiga, que tá tudo certo, veio uma outra enfermeira e me levou a uma sala onde era um banheiro e uma sala do lado, tá? Ela pediu para que eu tirasse toda a roupa do corpo, tirasse brinco, pulseira, anel, tudo que eu estava fazendo, como se fosse um procedimento normal de raio-x, tá, gente? E eles dão aquele avental pra gente colocar, aquele avental de internação de hospital, aquele que é aberto atrás. Eles dão esse avental pra gente colocar. Eu lembro que depois que eu coloquei, eu bati lá na porta, a enfermeira abriu, até me ajudou a fechar aqui atrás, né? E pediu pra que eu sentasse, pra que eu deitasse na maca lá do raio-x, gente. A máquina normal lá do raio-x, tá? A única diferença que eu vi que tinha lá é que eu tinha 2 lugarzinhos pra eu colocar o pé no início do exame,
pra ficar em posição ginecológica, tá bom? Essa foi a única diferença. E ela pediu também pra que durante todo o exame eu ficasse com os braços assim, mesmo se eu sentisse algum desconforto, pra que eu não me mexesse e continuasse com os braços assim, tá? Eu acredito que é pra essa parte ficar bem esticadinha, não sei o motivo, mas ela pediu pra que eu ficasse dessa forma. Depois que eu estava deitada, chegou um técnico de raio-x, né, que é especializado nessa área e nesse tipo de exame, para realizar o meu exame, gente. Eu não sei os nomes técnicos das coisas que eles utilizaram, então eu vou falar pra vocês mais ou menos o que eu vi ali, porque a posição que eu estava eu não conseguia ver muita coisa, e do que eu senti. Eu vi que ele colocou um catéter, né, no útero, né, não sei como é que fala, acredito que foi no útero. E esse catéter, ele é bem flexível e bem fininho. E o incômodo que eu senti nessa hora é que quando esse catéter ele chegou lá no útero, ele encosta, né? Eu acredito que ele encosta. Eu senti como se fosse alguma coisa apertando assim. E neste momento, como se eu sentisse que tinha alguma coisa apertando, eu senti uma cólica bem forte nessa hora, tá? Inclusive, eu lembro que eu até me contorci um pouquinho, mas não podia, tinha que ficar retinha lá. A enfermeira ficou do meu lado. Neste momento, depois que ele colocou o catéter, ele pediu pra que eu deixasse as duas pernas retinhas, abaixadas na maca, né? E ele ficou em pé do meu lado. Nesse catéter, gente, na outra ponta, ela tem como se fosse uma seringa, que é por ali que ele vai injetar todo o contraste que vai passar nas trompas, tá? Então, ele falou, ó, primeiro eu vou fazer um teste pra ver se tá passando certinho. Então, ele colocou o contraste. Nessa primeira vez que o contraste passou, eu senti cólica. Uma cólica bem chatinha, assim, uma cólica bem fortezinha, mas suportável, tá, gente? É bem suportável. E aí, ele passou, viu que tava dando certo. E aí, que tava bem colocadinho, né? E aí ele continuou. Eu não me recordo quantas vezes ele fez isso, tá, gente? Foram várias. E no meio desse procedimento, ele vai pedindo, olha, dobra uma perna, dobra outra perna, vira um pouco pra lá. Ele vai pedindo pra você mudar as posições enquanto ele vai passando o contraste. E enquanto ele tá passando o contraste, ele vai fazendo o raio-x, né? Vai puxando a máquina lá e batendo os raios-x, tá bom? Esse contraste, ele passa, gente, porque ele fica meio que brilhoso, assim, na hora que tá passando nas nossas trompas. E aí dá pra ver no raio-x, tá? Ele pede também pra gente respirar fundo todas as vezes que ele tá passando o contraste que vai bater o raio-x. Eu acho que o meu exame levou em torno mais ou menos de uns 25 minutos, de 25 a 30 minutos, não me recordo direito, mas foi basicamente isso. Depois que eu terminei o exame, gente, eu tava sentindo, assim, aquele desconforto de cólica ainda. Coloquei toda a minha roupa e fiquei lá fora esperando o laudo, né, na recepção esperando o laudo. Precisei sim colocar o absorvente, porque ficou descendo o contraste ainda por um tempo, não é uma coisa muito absurda, mas ainda ficou descendo o contraste. Então é importante levar, sim, um absorvente, tá bom? A cólica que eu senti maior, gente, foi depois do procedimento. Eu senti cólica, até porque no dia seguinte a este exame eu tive que fazer uma transvaginal, então acredito que isso ajudou também na minha cólica. Mas foi só naquele momento mesmo que ele plugou o catéter e que passou o primeiro contraste. Eu senti uma cólica mais forte, mas algo super suportável, tá bom, gente? Então, basicamente é esse o exame. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos a cara do exame, como é que é, pra vocês terem uma ideia. Bom, gente, o exame ele vem assim. Aqui tá muito ruim a luz pra vocês verem, mas o exame ele é assim, ó. E a parte mais clarinha é a parte onde passa o contraste, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá bem ruim aqui a luz no quarto, a iluminação no quarto. Mas é assim que é feito. E aí eles te dão várias dessas daqui, que são de todos os raios-x que o técnico tirou lá na hora, tá bom? Gente, mas uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que cada corpo vai reagir de uma forma a esse exame, tá? Eu sei que a gente fica ansiosa, então por isso que a gente pesquisa bastante sobre como como é feito esse exame, mas cada corpo vai reagir de uma forma. Eu vi relatos de mulheres que sentiram muita dor e também eu vi relatos de mulheres que não sentiram nada. Então isso vai variar de corpo para corpo, mas lembrando que se você tá passando pela mesma situação que eu, que você é tentante ou até tá com algum problema de saúde e o médico te indica esse exame para fazer,
vá fazer, porque é muito importante, tá bom? Ele é muito importante tanto para prevenção quanto para poder diagnosticar algum problema que você tenha e não sabe, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês, vai fazer. Se alguém me perguntasse, Paloma, você faria esse exame novamente? E eu faria, mesmo com aquele desconforto, mesmo com medo, com cólica, eu faria sim esse exame, tá bom, gente? Então, foi por isso também que eu decidi relatar aqui pra vocês a minha experiência com esse exame. Eu sei que muitas mulheres têm dúvidas quanto a isso, então eu decidi passar um pouco da minha experiência pra vocês e dizer pra vocês: calma, relaxa, respira fundo e vai lá fazer o exame que vai dar tudo certo, tá bom? Se você tá pra fazer esse exame, deixa aqui nos comentários pra mim e depois que você fizer também me conta como foi a tua experiência. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Lembrando que eu não sou nenhuma expert neste assunto, tá bom? Aliás, eu sou muito leiga nesse assunto, mas tô tentando passar pra vocês como aconteceu comigo, a minha experiência. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando, se vocês ainda não foram inscritos no canal, já se inscreve aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Vai assistir a nossa playlist que tá aqui nos cards, né? E me segue lá no Instagram também, gente, que é @stpaloma_. Eu vou deixar aqui o link, é só clicar aí lá e me seguir, tá bom? Gente, é isso. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!